Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como baixar o colesterol naturalmente. E eu também vou te explicar por que o colesterol fica alto. Será que tem algum sintoma específico que você não esteja percebendo que você tem? Qual é a diferença do HDL para o LDL, o VLDL? E realmente, quais coisas você pode fazer no seu dia a dia para baixar o colesterol naturalmente sem remédio? Então fica comigo até o final que você vai adorar. Então, antes de eu começar a te explicar quais são os melhores alimentos, se tem alguma dieta específica para baixar o colesterol, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre como melhorar as condições de saúde, se você tem algum problema de saúde, benefícios dos alimentos, que engorda e emagrece, você vai adorar com certeza. Bom, falar sobre o colesterol é muito importante porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 1 em cada 5 pessoas no Brasil tem o colesterol aumentado e muitas delas não sabem. Então é bem importante que a gente fale sobre isso, eu te explique melhor o que é o colesterol aumentado, por que isso é ruim para você, se existem sintomas, para você ver se você realmente precisa fazer uma modificação na sua alimentação. E não tem como a gente começar realmente não falando do colesterol, do que é o colesterol, porque eu sempre acho em consulta ou em vídeo que é importante que a gente entenda como as coisas funcionam para colocar em prática. Eu acho que é muito mais interessante você entender o que é o colesterol e por que o aumento dele pode trazer malefício para o seu organismo do que eu chegar aqui e te passar uma lista e pronto. Acho que dessa forma é muito mais fácil você seguir e entender a médio e longo prazo isso para sua vida e realmente seguir, manter esses ensinamentos para sua vida e melhorar a sua saúde e a sua alimentação. Então, na verdade, o que é o colesterol? O colesterol é uma molécula que está presente naturalmente no nosso organismo e apesar da gente sempre associar o colesterol a uma coisa negativa, né? Falar, seu colesterol tá alto, como se isso fosse realmente muito ruim, e quando a gente fala do colesterol total, mas a gente tem frações dele, eu vou explicar isso melhor para você. O colesterol também tem um papel positivo no nosso organismo. O colesterol está presente nas paredes de todas as células que formam realmente o nosso corpo. Então, todas as células possuem colesterol na sua membrana celular, que a gente chama de parede da célula, né? O colesterol ele é muito necessário para a formação de alguns hormônios, principalmente os hormônios sexuais, os hormônios que vão contribuir, inclusive, para o ganho de massa muscular. Então, o colesterol tem várias funções muito importantes e benéficas no nosso organismo. O grande problema ocorre quando a concentração de colesterol é maior do que é necessária no plasma, no nosso sangue. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Como eu te falei, o colesterol ele é produzido no nosso organismo, principalmente pelo fígado. Lá a gente pega parte das gorduras da nossa alimentação e converte em colesterol. Só que algumas pessoas têm esse mecanismo um pouco diferente. Algumas pessoas regulam isso muito bem e produzem o colesterol realmente na medida que precisa. Você precisa de uma quantidade muito pequena de gordura da alimentação para produzir o colesterol todo que você precisa por dia. Mas algumas pessoas têm esse ajuste menos fino, menos calibrado, menos regulado e por isso convertem mais gordura em colesterol, causando o aumento do colesterol do sangue, que pode ser negativo. Quando a gente fala de colesterol, a gente fala de colesterol total, mas existem também as frações do colesterol. E eu vou te explicar melhor quais são elas. A gente tem o colesterol é uma lipoproteína, né, que é uma proteína ligada a uma molécula de gordura, então eles chamam de lipo, que é gordura e proteína. E dependendo do tipo de molécula que ela está ligada, ela pode ser de baixa, alta ou muito baixa densidade. Eu vou te explicar isso melhor. A gente tem 3 tipos, basicamente, de colesterol que circulam no nosso organismo e a gente tem, de acordo com essa questão da densidade, eu vou começar falando do melhor colesterol, que é o HDL, ou em inglês High Density, que quer dizer alta densidade em inglês, né? High, alto, density é densidade. Então, o colesterol de alta densidade, ou seja, o colesterol que é mais leve, que ele meio que flutua pelo sangue, pelo plasma. Flutua não, porque o sangue não é ar. Mas ele fica lá nadando, mas assim, ele não cai, não precipita. Ele tem densidade mais leve, mais alta, então ele boia, vamos dizer assim, né? Fica lá nadando junto com o seu sangue, com tudo que tá lá no seu sangue. E por que ele é bom pra você? Por que a gente fala que o HDL é o colesterol bom? Porque como ele tá lá nadando, boiando no seu sangue, ele consegue carregar moléculas de colesterol mais baixas, que eu vou explicar depois, e varrer. Então a gente diz que ele ajuda a limpar o sangue. Por isso que quanto maior o nível de HDL, melhor pra você. Então você já vê que nem todo colesterol alto é ruim. Se você tiver um HDL aumentado, isso é bom pra sua saúde. Aí a gente tem também o LDL, desculpa, que é o Low Density, ou seja, baixa densidade, e o VLDL, que é o Very Low Density, ou seja, muito baixa densidade. Então, o LDL, como tem uma densidade baixa, ele pesadão, então ele abaixa realmente e precipita. O VLDL muito mais, ele é super pesado, então ele
cai mesmo, ele precipita na parede do vaso sanguíneo, e isso é ruim porque conforme você tem um acúmulo da própria lipoproteína lá, do LDL ou do VLDL, com cálcio, com outros fatores de agregação plaquetária, você começa a ter o que a gente chama de placa de ateroma. Uma placa que é uma mistura de gordura com cálcio, com outros agentes pró-inflamatórios que podem entupir realmente o capilar, a veia, a artéria, enfim, a arteríola, o que quer que seja, e que aí vai causar cada vez mais um estreitamento da luz, vai fazendo com que o calibre do vaso fique cada vez menor, passando cada vez um fluxo menor de sangue, até o caso em que pode entupir. Então, essa diminuição da luz, do volume, do calibre do vaso, pode ser ruim para o seu aparelho cardiovascular, porque tanto você pode ter uma isquemia, por exemplo, cerebral, ou em qualquer outra área do corpo, mas a isquemia cerebral é a mais importante, a mais prejudicada para você, que te prejudica mais, porque você tem cada vez menos sangue passando, por exemplo, para nutrir o cérebro, o sistema nervoso central. Agora, se esse entupimento for num vaso que irriga o coração, você pode ter um infarto, porque quando você não consegue ter um aporte, um fluxo sanguíneo necessário para o músculo do coração, então o músculo acaba morrendo, né, a gente diz assim, ele tem essa isquemia que causa um infarto, e aí você tem aquele infarto que todo mundo conhece, que a pessoa sente muita dor no peito, e todas aquelas enzimas aumentadas, com prejuízo da função do coração. O colesterol aumentado, ele pode ter duas causas clássicas, assim, né, básicas. Uma é a genética, que não necessariamente está relacionada com a alimentação. Às vezes você tem pessoas super saudáveis, que se alimentam muito bem, fazem atividade física, não fumam, mas têm colesterol alto. Inclusive algumas crianças, desde pequenas, já têm colesterol alto. E eu não estou falando daquelas crianças que comem porcaria, não, que realmente têm colesterol alto por questão alimentar, por questão ambiental. Mas sim, crianças que têm uma alimentação boa, mas às vezes já têm colesterol aumentado desde a infância. E tem as pessoas que têm o colesterol alto por uma questão ambiental, que a gente chama, que é por hábitos ruins mesmo. Pessoas sedentárias, pessoas que comem muita gordura, muita fritura, muito açúcar simples. Então acabam tendo o colesterol aumentado por questão de maus hábitos alimentares. Para essas pessoas especificamente, essas dicas que eu vou passar vão ajudar a ter resultados de uma forma muito rápida. Agora, se você tem o colesterol aumentado por uma questão genética, provavelmente você já faz uso de medicação, nos dois casos, muitas vezes. E sempre te falo em todos os vídeos, se você faz uso de medicação prescrita por um médico, nunca largue a sua medicação em detrimento de seguir o que você viu num vídeo, mesmo que seja o meu vídeo, porque se o seu médico te passou uma medicação, ele te conhece mais do que eu que te vejo aqui só pela internet. A gente não se conhece pessoalmente, então sempre siga a orientação do seu médico e tome o remédio que foi prescrito pra você, sim, fazendo essas mudanças que eu tô te falando pra melhorar e agir em conjunto. Mas não deixa de tomar medicação, porque isso pode ser prejudicial pra sua saúde. Agora, com relação aos sintomas, será que existe algum sintoma de uma pessoa que tem colesterol alto? Infelizmente não, acaba sendo uma doença silenciosa, a hipercolesterolemia, porque você não vai sentir nada muito diferente no seu dia a dia. Então, para você conseguir determinar realmente que o colesterol está aumentado, só através do exame de sangue e a interpretação pelo médico, ou seja, um clínico geral, um cardiologista, que vai ver também junto com o exame físico, o exame clínico, como está o seu estado de saúde para determinar se você está com hipercolesterolemia ou não. Então, vamos começar com as dicas. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão do colesterol? Beleza, você já entendeu que o colesterol ele tá aumentado, tanto que você procurou esse vídeo, você quer agora dicas práticas para o seu dia a dia do que você pode fazer para melhorar, para abaixar o colesterol. E a primeira coisa que eu te falo é a atividade física é super importante. Abaixar o sedentarismo o máximo possível. Isso não quer dizer necessariamente entrar numa academia. Óbvio que se você tiver condição de entrar numa academia e ter orientação de profissional de educação física que prescreva uma série pra você, é o melhor dos mundos. Mas se manter ativa no dia a dia já faz toda a diferença. Por exemplo, descer 2 pontos de ônibus antes do seu trabalho, ou da sua casa, da sua faculdade, e andar um trecho do dia. Eu sei que às vezes a gente mora muito distante, é inviável, impossível se chegar todo suado na faculdade ou no trabalho, enfim, ou voltar para casa no fim do dia cansado de voltar andando, às vezes é longe mesmo, impossível. Mas desce uns 2 pontos de ônibus antes, anda um trecho, ou para o carro um pouco mais distante, anda um trecho antes de chegar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, para você se andar um pouquinho, porque às vezes 15 minutos indo e 15 minutos voltando já deu meia hora de caminhada por dia que você nem sentiu. Escada, se você mora em apartamento, trabalha em um lugar que seja um prédio comercial, abole as escadas, os elevadores e use as escadas, porque isso pode ser muito importante. Inclusive até no shopping, você vai passear no shopping, pega a escada rolante, pega o elevador, tenta subir pela escada normal, porque pequenas mudanças no seu dia a dia, mais atividade física, podem fazer com que você consiga melhorar mais facilmente o seu colesterol.
Outra coisa bem importante é perder peso. Se você tá com colesterol aumentado e tá acima do peso, que é muito comum, se concentre em emagrecer realmente, porque já está estatisticamente comprovado que quando você emagrece, quando você consegue diminuir esse percentual de gordura corporal, você consegue atingir níveis menores de colesterol total e colesterol LDL e colesterol VLDL, que são os colesteróis que fazem mal para você. Então, focar em realmente emagrecer é muito importante para controlar o colesterol também. Fumar, se você é tabagista, se você fuma no dia a dia, saiba que isso é um grande fator de risco e vai prejudicar a sua questão de diminuir o colesterol. Então, às vezes, você já fez várias mudanças, mas o seu colesterol continua não abaixando, é por causa do cigarro. Então, tenta parar de fumar. Eu sei que parar de fumar pode ser super desafiador para muitas pessoas e, de repente, você pode procurar alguma ajuda psicológica, algum médico que possa até te ajudar com alguma medicação para você conseguir abandonar o vício do cigarro. Ou enfim, se você de repente consegue por conta própria, com algum grupo de ajuda, mas tenta focar em parar de fumar, porque você vai ver uma melhora muito grande no seu colesterol e na sua saúde cardiovascular também. Outra dica é para você diminuir ou abolir o álcool da sua vida, principalmente se além da hipercolesterolemia você tem triglicerídeo aumentado. Eu vou falar depois de um outro vídeo só sobre triglicerídeos, mas já te adianto que é muito comum você ter o colesterol aumentado e triglicerídeo aumentado também. E se é o seu caso, o álcool vai te prejudicar bastante nesse controle e nessa diminuição. Então corta o álcool da sua vida ou pelo menos reduz a uma vez por mês no máximo, para você conseguir ter um controle efetivo do colesterol e do triglicerídeo. E agora, então, vamos falar efetivamente sobre alimentação, que é muito importante, vocês sabem, no controle do colesterol. Eu vou te falar alguns alimentos que você deve consumir e o que você não deve consumir. A princípio, o que você deve tentar evitar ao máximo, restringir ao máximo da sua alimentação, são as gorduras saturadas, as gorduras de fontes animais, pele de carne, gordura do leite, manteiga, creme de leite, gordura trans também vai te fazer muito mal. Então, não só os salgadinhos de pacotinho, produtos industrializados em excesso, inclusive alguns doces em excesso têm gordura trans, mas também aquela gordura vegetal hidrogenada, que algumas pessoas até fazem comida com aquilo hoje em dia ainda. Então, abole completamente a gordura saturada e a gordura trans da sua alimentação. Eu vou te dar outras fontes interessantes de gordura, algumas dicas para você botar na sua alimentação. Principalmente controla isso e evita consumir alimentos com muito colesterol, porque você já faz uma produção aumentada de colesterol, então não tem para que você consumir mais colesterol exógeno, fora do seu organismo na sua alimentação. Então, as fontes são basicamente as mesmas, as gorduras animais, de uma maneira geral, creme de leite, pele, manteiga, a gema do ovo tem colesterol. Ah, Patrícia, você falou no vídeo do ovo que não tem problema eu consumir uma gema por dia. Realmente não tem problema se você não tiver uma sensibilidade aumentada muito grande, essa questão da formação endógena do seu organismo de colesterol. Se você já tem uma formação aumentada, tenta restringir. E uma coisa que é muito importante também, às vezes eu falo nos vídeos, pode consumir até uma gema por dia, sem problema. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e algumas pessoas falam, Patrícia, mas eu consumo 6, consumo 10 ovos por dia, inteiros, eu nunca tive problema. Aí a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, essas pessoas que falam isso, vocês estão acompanhando o exame de sangue? Estão realmente dosando o colesterol, LDL, para ver como é que tá? Isso é importante. Agora, Patrícia, tô dosando, tá ótimo, não tem problema nenhum. Então, super parabéns, eu fico realmente muito feliz. Tem pessoas, como eu disse, tem mais sensibilidade em converter a gordura em colesterol, e para essas tem que ter mais cuidado, seguir realmente a recomendação, e tem outras que não. E é o que eu sempre falo, as ciências médicas e a nutrição é uma ciência dessas, a gente não tem uma recomendação geral para todo mundo. Existem estudos que são feitos com determinadas populações e, às vezes, o que deu certo naquele estudo, individualmente para você não vai funcionar. E para mim vai. Eu acho que o sempre importante é, quando a gente tem um consenso, como é o caso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é importante que, se você está no grupo de risco, se você já tem um colesterol aumentado, uma facilidade de ter o colesterol aumentado, siga a recomendação de até uma gema por dia. E não é porque você pode comer até uma gema por dia que você vai ter que comer. Às vezes, você não precisa comer ovo todo dia. Você tem outras fontes de gordura que você pode acrescentar na sua alimentação que não tem a gordura saturada e o colesterol que tem na gema do ovo. Então, isso é uma coisa para você pensar. Então, você está pensando, beleza, Patrícia, já sei que eu não devo comer gordura em excesso, gordura ruim em excesso. Vamos falar do que você deve comer. Bom, vamos falar das gorduras boas que você pode acrescentar na sua alimentação. A primeira delas não tem como não ser o ômega 3, que é a melhor fonte de gordura que a gente tem. É uma gordura, inclusive, anti-inflamatória, que ajuda a aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então, as fontes de ômega 3 que você pode acrescentar na sua alimentação são sardinha, são atum, são salmão, são arenque. E tem as fontes vegetais, que são precursoras de ômega 3, como a linhaça, por exemplo, que é uma ótima fonte. A chia também tem bastante ômega 3. Então,
acrescentar essas gorduras boas na sua alimentação pode te ajudar. O que você deve consumir, então? Hortaliças, vegetais, legumes, que tenham pouca quantidade de carboidrato, isso é sempre muito importante. Às vezes a gente fala, consumir muita hortaliça, muito legume, a pessoa vai querer comer batata direto, aipim direto, às vezes frito, às vezes com manteiga, um purê. Então a gente tem que ter cuidado, a gente também não pode se enganar. É bem interessante que você coma bastante hortaliça, folhas, e os vegetais que crescem acima do solo normalmente têm menos carboidrato. Então prioriza eles na sua alimentação para você ter um melhor controle do seu colesterol. Além disso, as carnes mais magras também, né? O frango sem pele, o peito de peru. Quando eu digo de peito de peru, o peito de peru mesmo, não é o embutido do peito de peru. As carnes vermelhas são uma opção que a gente, uma ou duas vezes na semana, pode fazer, principalmente os mais magros. Então, o patinho, a alcatra, o filé mignon é um pouco mais caro para a maioria das pessoas, mas são as carnes mais magras, que são boas opções. O peito do boi também é uma boa opção mais magra. Além disso, é bem importante aumentar a quantidade de fibra que você consome. Pelo menos 30 gramas por dia. Eu sei que 30 gramas é super difícil, mas se você conseguir, você vai ver uma melhora significativa nos seus níveis de colesterol. E uma fonte muito boa para você acrescentar de fibra para melhorar o colesterol é a farinha de aveia, que tem uma quantidade muito aumentada de beta-glucana que ajuda a regular essa questão do colesterol e da proporção do colesterol. Então, acrescentar aveia é muito interessante. Você pode acrescentar aveia no seu café da manhã, com iogurte desnatado, à tarde com alguma fruta. Então, às vezes até em cima do feijão, como se fosse a farinha, né? Que as pessoas costumam usar farinha com feijão. Bota a farinha de aveia que você vai ver bons resultados. E falando de uma alimentação mais funcional, incluir fitoesteróides também ajuda bastante a controlar essa questão do colesterol. Então, onde a gente consegue encontrar os fitoesteróides? A gente consegue encontrar nas nozes, na semente de girassol, no azeite extra virgem, tem que ser o extra virgem, às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas faz toda a diferença. E tem alguns produtos industrializados direcionados para quem tem colesterol aumentado, que já tem fitoesteróides adicionados também. Mas são super caros, então se você puder pegar pelas nozes, semente de girassol e azeite extra virgem, vai ser mais fácil para você. E por último, uma coisa que eu me lembrei, que às vezes as pessoas perguntam nas consultas Patrícia, meu marido tem colesterol alto e ele come muito doce, come muito macarrão, muito arroz branco. Será que isso está prejudicando? De forma direta, o carboidrato de alto índice glicêmico, como é no caso dos doces, da massa, né, do macarrão branco, do arroz branco, não atua diretamente no colesterol, no triglicerídeo muito, e eu vou falar sobre isso no vídeo do triglicerídeo. Mas ele age de uma maneira indireta porque ele faz com que você tenha mais dificuldade de perder peso e muitas vezes até ganhe peso. Então, isso acaba sendo muito complicado para você abaixar o colesterol, ter um bom controle do colesterol. Então, e também, além disso, quando você consome muito dessas porcariazinhas, desses docinhos, desses petiscos, desses snacks, além de botar muito arroz, muito macarrão no prato, você acaba não consumindo outros alimentos saudáveis, como esses que eu falei. Então, ocupa muito espaço com alimentos com pouco nutriente, que vai trazer menos saúde para você. Então, é outra coisa para você pensar para diminuir a sua alimentação para controlar o colesterol. Agora, conta pra mim aqui embaixo nos comentários, de tudo isso que eu falei que pode te ajudar a baixar o colesterol naturalmente, o que é mais difícil pra você mudar? É parar de fumar, é começar uma atividade física, é parar de tomar sua bebidinha no fim de semana, é mudar a alimentação? Conta pra mim aqui que eu vou adorar saber. Aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque como eu disse aqui tem vídeo novo todos os dias sobre os benefícios dos alimentos, o que engorda e emagrece, como ajudar a questões de saúde, você vai adorar com certeza. E deixa a curtida pra mim, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!